A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. A apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Sois meu Deus, libertador e meu auxílio. Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. Quanto a mim, eu sou pobre e infeliz. Socorrei-me sem demora, ó meu Deus. Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Que se alegrem em vós, se rejubilem todos aqueles que procuram encontrar-vos e repitam todo dia: Deus é grande. Os que buscam vosso auxílio e salvação. Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sois meu libertador e meu auxílio, não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. 18º domingo do tempo comum, estamos no mês de agosto, mês 8 já, né? Mais 4 meses, aí termina esse ano, né? 2026, 5º ano do programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio Ibirama 87.9 FM, a rádio
da família ibiramense. 2 de agosto, mês de agosto é o mês vocacional, e neste domingo, né, a igreja lembra a vocação sacerdotal, né, principalmente os presbíteros, né, nossos padres que servem nas nossas paróquias, né, atendendo a comunidade. Programa Minutos do Evangelho, neste domingo, muito especial, que a gente lembra aí os nossos padres, né, com muito amor e carinho, a gente dedica, né, esse programa também a eles hoje, né, pois são muito importantes aí na vida de todo cristão, de todo católico. O programa vai mostrar agora um pouquinho, né, uma introdução da liturgia deste primeiro domingo vocacional do mês de agosto. Agosto, o mês vocacional, mês das vocações. Quando participamos na Santa Missa e dignamente recebemos a Eucaristia, ela nos revigora para a solidariedade com as pessoas necessitadas. Consequência do amor de Deus está em nós. Já a liturgia nos indica o caminho de Jesus, permanecer a serviço da vida e da comunhão. Neste primeiro domingo do mês vocacional, unimos-nos em oração por todos os vocacionados ao ministério ordenado, diáconos, padres e bispos, né? Então, na verdade, né, o bispo ele tem que ser primeiro diácono, depois padre, para daí então chegar a bispo, né? E todos, né, são bispos daí, né, na hierarquia da igreja, né? Bispos, né? Inclusive o Papa, né? O Papa é um bispo, né? É um bispo que chegou a Papa, mas não deixa de ser bispo, né? Ele é o bispo por assim dizer, da diocese de Roma, né? E responsável por toda a igreja. Muito bem, o programa então está no seu início. Vamos assim fazer uma pincelada aí dos nossos quadros deste domingo. No Momento com Maria de hoje, a gente traz a devoção a Nossa Senhora dos Anjos. Coincidentemente, o dia dela é hoje, 2 de agosto. Vamos falar desta devoção. A Sara nos traz os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana desta semana que passou até o dia de ontem, né? Até o sábado. Quadro Catequese na Paróquia com o Christopher, a Jennifer e também o Eduardo estarão hoje no programa cada um, né, com o seu quadro no bloco Catequese na Paróquia. Vamos trazer o Evangelho de São Mateus na voz do Padre Rafael, né? Ele vai nos trazer essa Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 44 a 52, primeiro evangelista, né? É o Evangelho de São Mateus, e o Padre Rafael nos traz então esse texto de hoje. Eu vou apenas trazer um versículo, né? Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes, né? Um milagre de Nosso Senhor hoje, no Evangelho. Também Padre Rafael nos traz uma linda reflexão deste texto de hoje. Também vamos ouvir agora a música do Salmo da liturgia deste primeiro domingo do mês de agosto, né? É o Salmo 144 ou 145. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vamos ouvir a música e depois Nossa Senhora dos Anjos no Momento com Maria. Permaneçam conosco, o programa está apenas no seu início neste domingo. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria, programa Minutos do Evangelho, traz o quadro Momento com Maria, onde a gente fala um pouquinho de algumas devoções à Nossa Senhora, a Mãe de Deus. E hoje nós vamos falar de Nossa Senhora dos Anjos. O dia dela é 2 de agosto. Este lindo título de Nossa Senhora, ele possui origens franciscanas. A Ordem dos Frades Menores é a proprietária da grandiosa Basílica de Santa Maria dos Anjos, que está situada em uma planície perto de Assis, na Itália. Dentro da Basílica existe a Capela da Porciúncula, que foi onde São Francisco de Assis faleceu. O local é considerado como o lugar onde foi fundada a Ordem Franciscana. Ninguém sabe com certeza a origem da capela, mas diz a tradição que um grupo de peregrinos que voltava da Terra Santa a construiu e que nela havia uma relíquia do túmulo de Nossa Senhora. Tal relíquia era muito venerada. Quando os fiéis se reuniam na capela para rezar, eles podiam ouvir o coro dos anjos, motivo pelo qual a capela e a posterior basílica foram chamadas de Nossa Senhora dos Anjos. Muito bem, então esse nome dessa basílica de Nossa Senhora dos Anjos se dá porque lá tem uma capela construída dentro da basílica. Nesta capela, diz a tradição da nossa Santa Igreja que tem uma relíquia, algo que veio do túmulo de Nossa Senhora, e quando se entra lá, os peregrinos voltavam da Terra Santa e passavam lá, e lá entravam para rezar, ouviam o coro dos anjos. Então é por isso Nossa Senhora dos Anjos. O amor de São Francisco de Assis pela Capela Porciúncula. O Frei Tomás de Celano, autor da primeira biografia de São Francisco, conta sobre o quanto o santo amava aquele lugar dedicado a Nossa Senhora, denominado Porciúncula, que significa pedacinho. O santo teve uma preferência especial por esse lugar, quis que os frades o venerassem de maneira toda particular e quis que fosse conservado como espelho de toda a sua ordem na humildade e na altíssima pobreza, deixando sua propriedade para os outros e reservando para si e para os seus apenas o uso. O bem-aventurado pai dizia que lhe tinha sido revelado por Deus que Nossa Senhora tinha uma predileção por aquele lugar, entre todas as igrejas construídas no mundo em sua honra. E era por isso que o santo gostava mais dela que das outras. Tomás de Celano, Vida 2, do primeiro livro, capítulo 12. A Porciúncula, ou pedacinho, foi a capela onde São Francisco recebeu a grandiosa indulgência do Dia do Perdão, comemorado todos os anos no dia 2 de agosto. Até os dias atuais, a festa do perdão é uma das festas mais importantes para a ordem franciscana. Muito tempo depois, Papa Pio XII estendeu a indulgência para toda a Igreja Católica. E para encerrar, vamos fazer a oração a Nossa Senhora dos Anjos. Então ficou bem rapidinho, a gente falou. Essa devoção à Nossa Senhora dos Anjos, ela nasce de São Francisco de Assis, dos franciscanos, por causa daquela capela que fica dentro da Basílica, lá em Assis, que tem uma relíquia do túmulo de Nossa Senhora. Beleza? Fazer então a oração à Nossa Senhora dos Anjos. Augusta, a Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos, enviai vossas santas legiões de anjos para que as vossas ordens persigam os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, confundam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem, como Deus, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó Maria, Rainha dos Anjos,
Mandai a São Miguel defender-nos em todas as ocasiões de perigo da alma e do corpo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Anjos, nossa excelsa padroeira, guardai sob o azul do vosso manto a humanidade inteira. Nossa Mãe tão querida, no céu verei um dia. Salve Maria, salve Maria, dos anjos, rainha, salve Maria. Olhar tão puro e santo, velai pelos filhos desta terra. Ouvi, Mãe piedosa, o nosso canto. Nossa Mãe tão querida, no céu verei um dia. Salve Maria, salve Maria, dos anjos, rainha, salve Maria, dos anjos, rainha, salve Maria, dos anjos, rainha, salve Maria. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Paz e bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Santos da Santa Igreja Católica. Nesta edição, a gente recorda os nossos intercessores entre os dias 27 de julho a 1º de agosto. Iniciando, então, em 27 de julho, nós celebramos São Pantaleão, um médico que foi mártir da Igreja, que nasceu na atual Turquia, no século III, e era um prestigioso médico que, assim que se converteu ao catolicismo e recebeu o batismo, dedicou a medicina a curar os pobres gratuitamente, o que não agradou às autoridades pagãs da época, que então o denunciaram ao imperador. Como ele não renegou a Cristo, ele acabou sendo martirizado, degolado, então. Neste dia, nós também celebramos São Celestino I, Papa, que durante seu pontificado mandou restaurar e construir muitas basílicas em Roma, e é recordado como um defensor da pureza da fé, já que ele apoiou firmemente o Concílio de Éfeso, concílio no qual se confirmou um dos dogmas marianos, de que Maria é Mãe de Deus. No dia 28, a Igreja nos convida a celebrarmos Santo Inocêncio I, um Papa que defendeu a unidade da Igreja e a fidelidade à fé apostólica em difíceis tempos de perseguições e invasões a Roma.
Em 29 de julho, nós relembramos os irmãos de Betânia, Santos Lázaro, Marta e Maria, discípulos e amigos de Jesus e que frequentemente o recebiam em sua casa. Santa Marta é lembrada pelo serviço e acolhimento, Maria de Betânia pela escuta atenta aos ensinamentos do Mestre Jesus e Lázaro como aquele por quem Jesus chorou em sua primeira morte antes de ressuscitá-lo. O dia 30 vem com São Pedro Crisólogo, bispo. Crisólogo significa palavras de ouros, já que os seus sermões eram ao mesmo tempo ricos em doutrina e de fácil entendimento pelos fiéis, o que garantia muitas e muitas conversões. Ele também tinha um carinho muito grande no contato com o povo e muito amor nas pregações e no combate às heresias. E ele é um dos doutores da Santa Igreja também. Em 31 de julho, nós recordamos Santo Inácio de Loyola, um sacerdote espanhol, ex-militar, que converteu-se após um sério ferimento em batalha e fundador, junto de São Francisco Xavier e outros companheiros, da Companhia de Jesus, também conhecida como jesuítas, padres missionários que foram enviados pelo mundo inteiro, inclusive ao Brasil, nos idos ali de 1500 a 1600, para anunciar o Evangelho, catequizar os nativos e também fundar escolas. E para finalizarmos, no dia 1º de agosto, nós temos Santo Afonso Maria de Ligório, um bispo, também doutor da Igreja e fundador da Congregação dos Redentoristas. Nos despedimos hoje, então, admirando a vida dos santos irmãos de Betânia, Lázaro, Marta e Maria, que como eles, nós possamos sempre corresponder ao amor de Deus, viver inteiramente para Jesus e nos santificarmos dia a dia. Fiquem com Deus e aproveitem todos os quadros do programa Minutos do Evangelho. Descanso eterno dá-lhe, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Descanso eterno dá-lhe, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. A vós, ó Deus, devemos dirigir nosso louvor em Sião. A vós pagaremos o voto em Jerusalém. Ouvi minha oração, a vós virá toda a carne. Descanso eterno dá-lhe, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Catequese na Paróquia. Salve Maria para você, jovem de todas as idades. E lá vamos começar com perguntas. Você acredita que um erro pode definir toda a sua vida? Ou Deus ainda é capaz de escrever uma nova história? Muitas vezes pensamos que os santos nasceram prontos, que nunca erraram ou que sempre foram perfeitos. Mas a verdade é justamente o contrário. Muitos deles cometeram erros graves,
tomaram decisões equivocadas e até se afastaram de Deus. O que os tornou santos não foi uma vida sem quedas, mas a coragem de recomeçar. Tem a palavra de Deus que diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olhemos para São Pedro. Ele caminhou com Jesus, viu milagres e prometeu que jamais o abandonaria. No entanto, diante do medo, negou Jesus 3 vezes. Que dor deve ter sentido ao perceber seu erro, mas Jesus não desistiu dele. Depois da ressurreição, perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Não para humilhá-lo, mas para restaurar seu coração. Pedro começou e recomeçou. Se tornou a pedra sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. Outro exemplo é Santo Agostinho. Durante muitos anos buscou a felicidade em caminhos que o afastavam de Deus. Viveu uma juventude desordenada, mas quando encontrou o Senhor, deixou que sua vida fosse transformada. Mais tarde, escreveu uma das frases mais conhecidas da espiritualidade cristã: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Isso nos mostra que nunca é tarde para voltar. Deus não olha apenas para o nosso passado, ele enxerga o nosso futuro. O Papa Francisco costumava dizer: Deus nunca se cansa de nos perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Talvez você esteja carregando a culpa por escolhas erradas, por palavras que machucaram alguém, por pecados que parecem impossíveis de superar, ou até por achar que decepcionou a Deus. Mas o Evangelho nos lembra que a misericórdia de Deus é sempre maior do que qualquer pecado. Ser santo não significa nunca cair, significa levantar todas as vezes, confiando que Deus continua estendendo a mão. Cada confissão sincera é um novo começo. Cada oração feita com o coração é um passo de volta para casa. Então, para refletir por toda essa semana, ou quando você quiser, vou te deixar essa pergunta: existe alguma área da sua vida em que Deus está lhe convidando a recomeçar? Então, que hoje possamos sair desse vídeo com essa certeza: o nosso erro não é a última palavra. A última palavra sempre pertence ao amor e à misericórdia de Deus. Se tantos santos recomeçaram e permitiram que Deus transformasse suas vidas, nós também podemos recomeçar hoje, amanhã, a partir de nossas confissões. Até a próxima. Paz e bem. Anima Christi sanctifica me.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama. E continuemos com a leitura do livro Catequeses de São Curadars. Curadars ainda comenta sobre o fato do trabalho no domingo e explica o sentido do domingo para os humanos. O domingo é propriedade do bom Deus. É seu dia, o dia do Senhor. Ele fez todos os dias da semana. Poderia guardá-los todos para si. Ele nos deu 6 e reservou para si somente o 7º. Com que direito vocês se apropriam do que não é seu? Vocês sabem que um bem roubado jamais é de proveito? O dia que roubam do Senhor não os aproveitará para nada. Conheço 2 meios seguros de se tornar pobre: trabalhar no domingo e furtar um bem alheio. Realmente Deus foi bondoso em nos dar 6 dias da semana e pedindo apenas um para que nós glorifiquemos a sua grandiosidade, a sua importância para nós humanos, para nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, onde que Ele só pede que reconheça a sua grandiosidade e que sem Ele nós não podemos fazer nada em nossa vida. Não somos ninguém. Peçamos que nas nossas orações Deus nos conceda a humildade de reconhecer a sua grandiosidade e que Ele nos ajude sempre com a luz do Espírito Santo a estarmos sempre no caminho da retidão, aumentando cada vez mais as nossas virtudes e que nós tenhamos também, além da humildade e reconhecer que o domingo é o dia do Senhor, também reconhecer os nossos pecados. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Humberto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Não estamos ainda estudando o dogma do homem, foi criado de corpo e alma por Deus. Podemos dizer, né, com tudo que vimos, né, o homem foi criado de corpo e alma, né? A alma é infundida no corpo no momento da concepção e essa alma dá forma ao corpo. Mas devemos também ressaltar que esta alma, feita à imagem e semelhança de Deus, ela é única e exclusiva para esse corpo, né? Então, vamos lá. Mesmo que a igreja não crie caso, vamos dizer assim, não vai disputar com a ciência na questão da evolução, né? A igreja justamente o dogma esse dogma da criação do homem de corpo e alma, ele limita-se ao salto ontológico, né? Então, falamos no quadro anterior que o homem, né, com a sua alma vivente, é dotado de intelecto, vontade e memória. Os animais, eles têm um certo, mas não diria um intelecto, mas uma inteligência que podemos chamar de instinto, né? É a programação interna que eles têm para se defender, correr atrás de alimento e tudo mais,
e viver no seu ambiente, habitat natural. O homem, pelo contrário, possui o livre-arbítrio. Essa é a grande questão da antropologia teológica, né, e da criação do homem. O homem possui livre-arbítrio. Ele pode escolher seguir a Deus ou não. Ele tem a livre escolha, né, da sua vontade. Então, vamos lá. Somos diferentes dos animais, então possuímos uma dignidade humana diferente, uma dignidade humana maior do que a dos animais, né? Os animais podem ser servidos para alimento. Não cabe servir um ser humano para alimento, né? Isso seria canibalismo e é asqueroso para qualquer um que tenha um certo discernimento, né? A não ser uma tribo, sei lá de onde, lá no interior, uma mata, onde que ainda cultive o canibalismo, mas em geral na civilização o canibalismo é uma coisa que horroriza qualquer um. Então justamente essa ideia, a dignidade humana, ela é infundida no coração do homem, mas principalmente graças a Deus e sua revelação e nosso Senhor Jesus Cristo, que a dignidade humana passou a ser infundida na sociedade, tanto que graças ao advento e o desenvolvimento da teologia e da igreja, que em muitos lugares do mundo foram extinto a escravidão. Ela existe em alguns lugares islâmicos ou tudo mais, ou algumas culturas primitivas da África, ou sei lá, em outros lugares que ainda possuem uma cultura primitiva. Ela pode ser que exista ainda, mas no geral, em 2026, é difícil se achar alguém que tenha um escravo ao nosso redor, pelo menos, né? Graças a Deus. E isso se deve ao conceito da dignidade humana, que vem justamente de Deus, vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, não podemos tratar o homem como apenas um receptáculo da alma. Portanto, a alma é infundida no corpo e a alma dá forma ao corpo. Então, a igreja não briga com o evolucionismo que diz que o homem é uma evolução do macaco há milhões de anos e tudo mais. No entanto, não penso que essa teoria faça sentido, mas não vamos brigar com ela. Vamos entender que em algum momento se houve de fato essa evolução, Deus infundiu a alma no ser humano e daí passou a existir Adão. Só que isso de fato, se a gente analisar com a lógica, né, o salto ontológico, por que Deus criaria o homem dotado de inteligência, vontade e intelecto, sendo um ser soberano sobre as demais criaturas, mas até lá então ele teria deixado o homem evoluir desde o macaco? Não sei, é uma questão de cada um tem a sua discernimento sobre isso, mas eu penso que de fato o homem foi criado desde sempre com intelecto, vontade e memória, e como homem, como somos nós, né? Então, tampouco também pode-se dizer que este corpo material recebe o espírito e depois esse espírito, depois da morte, reencarna em outro corpo. Não faz sentido se a gente estuda como católico o dogma da ressurreição da carne, justamente porque é a nossa carne, o nosso corpo, a nossa alma dá forma ao nosso corpo, e o nosso corpo e a nossa alma é única, portanto não há reencarnação, não pode haver reencarnação, senão também não faz sentido Jesus Cristo ter reencarnado. Ok? Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana, Pater Domini Omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Não mandeis embora este povo, mas dai-lhes vós mesmos de comer. Mas dai-lhes vós mesmos de comer. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos.
Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Não mandeis embora este povo, mas dai-lhes vós mesmos de comer. Mas dai-lhes vós mesmos de comer. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Não mandeis embora este povo, mas dai-lhes vós mesmos de comer. Mas dai-lhes vós mesmos de comer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Tanta gente vai andando na procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão. Comunica a sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte, traz a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oração, o milagre da partilha serve à mesa dos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. No altar da Eucaristia, o Senhor vem ensinar que o amor é verdadeiro quando a vida se doar. Peregrinos, caminheiros, vamos indo como irmãos, na esperança repartindo a palavra e o mesmo pão. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. 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 Que o Bom dia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista,
Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado, mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, neste dia, nosso Senhor mostra a sua divindade, alimentando com 5 pães e 2 peixes 5.000 pessoas. Nosso Senhor é Deus feito homem, que veio a esse mundo para nos salvar, nos curar, nos perdoar, nos fortalecer, nos levantar. Mas é importante lembrar que Ele respeita a nossa liberdade. Ele fez esse grande milagre para aqueles que decidiram segui-lo. Ele respeita aqueles que não querem segui-lo. Mas, infelizmente, se assim o fizerem, não presenciarão o milagre, não serão alimentados, não experimentarão o perdão, não sentirão a graça que vem com uma nova vida. Nosso Senhor nos chama uma nova vida. E por isso, Ele mesmo se faz nosso alimento e com o seu próprio corpo, hoje, se dá a nós em comunhão. Que possamos valorizar a Sagrada Comunhão, dela nos aproximar sempre, meus queridos, e fortalecer nossa alma na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja
católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio dos ibiramenses. Há mais de 2000 anos, ajudamos os pobres e cuidamos dos doentes. Educamos gerações de crianças e desenvolvemos os colégios e a ciência. Defendemos o casamento e a vida humana. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros de nossa família compartilham a fé cristã na Igreja fundada por Jesus. Se você deixou a igreja, acesse o portal católicosvoltempracasa.com.br hoje mesmo. Pai nosso, tu que estás nos que amam a verdade, paz do reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações, e o amor que o teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco. E no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permita que caiamos em tentação, ó Senhor, dá tua paz ao mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permita que caiamos em tentação, ó Senhor, dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor,
Fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Reta final do programa desse dia 2 de agosto, mês vocacional, primeiro domingo, a vocação sacerdotal, né? Diáconos, padres e bispos, que a gente lembra hoje, a liturgia, e a igreja lembra isso hoje, né? Neste domingo vocacionado, né? Domingo da vocação do padre. Vamos encerrar o programa, mas vamos falar antes aí mais umas gotas aí sobre a reflexão sobre o dízimo, né, que a gente está trazendo. Hoje a gente vai falar novamente a importância do dízimo. A gente traz esse assunto lá da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O dízimo e as bênçãos de Deus. Por meio do profeta Malaquias, Deus diz: tragam o dízimo. Façam essa experiência comigo. Vocês vão ver se não abro as portas do céu, se não derramo sobre vocês as minhas bênçãos de fartura. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A ti, Senhor, pertence o amor, porque tu pagas a cada um conforme as suas obras. Salmo 62, versos 13. Provérbios 24, 12. O Senhor retribui a oferta e ele, em troca, lhe dará 7 vezes mais. Eclesiásticos 35, versículos 7 a 10. Né? São textos bíblicos que falam de ter essa experiência com o dízimo, né? Muito importante para toda a obra da igreja. Vamos falar da agenda da nossa paróquia agora, nesse momento? Vamos lá, então, falar da agenda da nossa paróquia. Dia 5 de agosto, agora quarta-feira, 7h30 da noite, teremos Santa Missa na Igreja Matriz, com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já na quinta-feira, 6 de agosto, missa na Igreja São Pedro e São Paulo, de Dalberja, né? Essa missa também já é rotineira, né? Lá na comunidade. Na sexta-feira, 7 de agosto, é primeira sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, às 3 da tarde, na sexta-feira, temos a missa da Pastoral da Pessoa Idosa, né? 3 da tarde, então, na Igreja Matriz. Já à noite, às 19 horas, né? Também na Igreja Matriz Santo Berto, nós teremos a Santa Missa, né? Dessa vez, então, às 19h30, né? 19h30, a missa do Sagrado Coração de Jesus, então, 7h30 da noite, primeira sexta-feira do mês de agosto. Indo para o sábado, dia 8 de agosto, 7 da noite, missa na Igreja São Miguel da Serra São Miguel. No domingo, dia 9 de agosto, às 8 da manhã, missa na Igreja Matriz, é dia dos pais, né? Dia da vocação matrimonial, 9 de agosto. Também no dia 9 de agosto, às 10 da manhã, Santa Missa na Igreja São Pedro e São Paulo, de Dalberja. Encerra-se o domingo com a celebração da missa às 19 horas, também na Igreja Matriz. Lembrar então, né, dia 9 de agosto, dia dos pais, né? Lembrar também que vai ter aí, né, festas aí nas nossas comunidades, né? Agora, no mês de agosto, a gente tem Bom Jesus, né, no bairro Bela Vista, se não me engano, dia 16 de agosto. Depois a gente tem, no mês de setembro, São Rafael, do Rafael Baixo, São Miguel, da Serra São Miguel, isso em setembro. E depois, em outubro, a gente tem São Francisco de Assis e também teremos Santo Berto, né, que termina aí as festas aí do Círculo das Comunidades da nossa paróquia. Santo Berto deve ser ali no final de outubro, início de novembro, a grandiosa festa em honra Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia e também da Igreja Matriz. O programa Minutos do Evangelho volta amanhã,
6 horas da manhã, na Rádio Belos Vales, 89.9 FM. Ao meio-dia, o programa está na Rádio Ibirama, 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, com reprise às 7 da noite. E aos domingos, na Rádio Ibirama 87.9 FM, programa Minutos do Evangelho, mais completo, mais robusto, com 1 hora e mais, às vezes, de duração. Encerramos o programa deste domingo, lembrando, hoje ainda, 7 da noite, celebração da Santa Missa na Igreja Matriz, Fiquem com a bênção do Padre Rafael e vamos aproveitar essa bênção que o nosso querido Padre Rafael nos dá hoje, e que Deus o abençoe muito, ele continue firme e forte aqui no trabalho na nossa paróquia, e Deus o abençoe também neste dia do Padre. Um abraço a todos, boa semana para nós todos. Meus amados filhos e filhas, e nesse momento especial, encerrando o nosso programa, eu, Padre Rafael, sou administrador paroquial da Paróquia Santo Humberto de Ibirama, quero desejar a você, a tua família, toda a felicidade, toda a bênção, toda a saúde e graça de Deus. Que Deus te abençoe pela intercessão do glorioso Santo Humberto, padroeiro da nossa paróquia, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de todos os nossos outros santos e anjos. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você. Sofre coração que chega ao zóio mareja, que peleja de missão, sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos a visão. A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne e o pão, pelas mãos de quem trabalha nessa mesa, a transubstanciação. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor, que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança, vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre, o povo vive mais feliz. Às vezes cedo o desejo bate a porta, vai seguir a vocação. A saudade em seu peito é contratempo, Deus segura em sua mão. Como um pai que dá vida por seus filhos, o padre doa o seu viver. Farol que indica o rumo num mundo perdido, quem abre os olhos pode ver. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor, que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança, vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre, o povo vive mais feliz. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.